Um raio iluminou o objeto. Era o demônio miserável e imundo a quem eu tinha dado vida. Esse é então um trecho do espetacular Frankenstein da Mary Shelley, a resenha que eu trago hoje aqui para vocês. Gente, eu iniciei a leitura de Frankenstein dia 7 de agosto, e aí eu terminei dia 12. Valendo ressaltar que eu não li nada no dia 10 e no dia 11, porque eu faço aqui, ó, a anotação da quantidade de páginas que eu leio por dia. E aí a vida às vezes está corrida e eu não consigo ler muito durante o dia. Mas para vocês terem ideia, eu li no primeiro dia, né, no dia 7, 94 páginas, de tão imersiva que foi e boa, agradável mesmo a leitura para mim. Então eu me empolguei e li bastante. Acredito que foi a maior quantidade de páginas que eu li este ano em um único dia, porque, como falei, minha vida é muito corrida, então às vezes eu não consigo ler muito. Mas eu gostei muito da história, fluiu muito bem para mim, e eu, como a maioria das pessoas, evidentemente, tinha uma percepção totalmente diferente a respeito do Frankenstein. A maioria das pessoas tem o contato com o Frankenstein, com a personagem do monstro, na verdade, normalmente devido a cinema, a outros conteúdos midiáticos e por aí, que o retratam daquela forma tradicional e convencional que a gente vê, com o parafuso na cabeça, com as costuras, com o aspecto esverdeado. E essa figura é a figura com que a criatura aqui da história realmente ficou famosa e se popularizou. Mas tudo isso às vezes acaba afastando as pessoas e distanciando-as do que de fato é Frankenstein. Bem, Frankenstein é um romance gótico lançado em 1818 pela escritora inglesa Mary Shelley. A Mary Shelley, ela é filha de uma escritora feminista também muito importante a seu tempo e filha de um filósofo de sua época. Mary Shelley, embora tenha sido mulher, devido aos pais que teve, na verdade sua mãe morreu 11 dias após o seu parto, mas ainda assim ela cresceu entrando em contato com os escritos da mãe, que, como mencionei, era uma escritora e pensadora feminista, e sendo estimulada, em contrapartida também, pelo pai a estudar, a pensar por si mesma. Então ela era, sim, podemos dizer, uma mulher fora da curva, considerando o que ainda se esperava das mulheres naquela época. Embora a gente esteja falando aqui de um contexto em que a Europa vivenciava o Renascimento e o Iluminismo. Então toda aquela questão da razão, do antropocentrismo, e mais do que apenas o antropocentrismo. Por quê? Porque também se criava naquela época essas noções e filosofias muito focadas no indivíduo, na particularidade, na individualidade, mas sem deixar, evidentemente, de contrapor essas questões com o corpo social, com o todo, com a sociedade ali. E, para além disso, havia também essa preocupação em buscar trazer para as obras, para os escritos, para os livros, por exemplo, um retorno à natureza, uma vez que a Europa também vivenciava a Revolução Industrial. Então, nos romances dessa época, tanto que aqui em Frankenstein a gente também percebe isso, a natureza vai ser um elemento que vai se fazer presente também. E essas questões referentes ao sentimento, ao subjetivismo do indivíduo, uma vez que era dado um foco muito importante à razão, mas os sentimentos e o subjetivismo, como dito, acabavam sendo escanteados e esquecidos. E aí é esse movimento de resgate à natureza, é esse movimento de preocupação referente às questões subjetivas do ser humano que a gente chama de romantismo. E aí, o romantismo, ele também teve várias vertentes, e uma de suas vertentes mais importantes é a vertente gótica. Então, Frankenstein é um romance gótico, e além de ser um romance gótico, é considerado ainda o pioneiro, o primeiro dos livros importantes, conhecidos, de ficção científica, em que um escritor, ou no caso, uma escritora, vai se utilizar de elementos da ciência para, a partir disso, criar aí
uma história compor o seu romance. E a história de criação de Frankenstein, da ideia de criação de Frankenstein, é muito interessante. Por quê? Porque a Mary Shelley, ela tinha contato ali, inclusive, ela contraiu matrimônio com um poeta também, escritor, que já era casado, então eles fugiram para se casarem. E além do seu esposo, né, que inclusive teve uma morte trágica, ele acabou se afogando, a Mary Shelley também tinha contato com outros autores e outras personalidades e pensadores importantes de sua época. Tudo isso somado à educação que eu já mencionei para vocês, a educação, no caso paterna, que ela teve o contato com os escritos maternos, que ficaram para ela após a morte da mãe. E aí o que acontece? Um desses escritores com os quais a Mary Shelley tinha uma relação mais íntima no sentido de amizade era o Lord Byron, uma figura muito importante da Europa na época em questão. E aí, em um determinado momento, eles vão passar um verão na propriedade do Lord Byron, o grupo de amigos ali, mas esse verão parecia tudo menos verão. Então era um verão em que ocorria muitas tempestades, em que o clima era frio de fato, e aí eles acabaram tendo de ficar presos ali, trancados naquela propriedade. E para passar o tempo, eles bebiam, conversavam sobre diversos assuntos, mas também liam uns para os outros, inclusive romances góticos, histórias de fantasmas e por aí vai. Só que em um determinado momento, segundo se conta, essas histórias acabaram ficando escassas e surgiu então entre eles um desafio. Cada um deveria escrever, criar uma história própria nessa pegada. É então que Mary Shelley vai começar a esboçar, a escrever o esboço do que posteriormente ela iria melhor trabalhar, rever algumas questões e lançar como sendo esse romance Frankenstein, sendo que na primeira publicação ela não foi creditada, ela preferiu não aparecer como sendo a autora da obra, de modo que surgiu ali um grande burburinho sobre a autoria de Frankenstein, mas depois ela vai revisar aquele texto inicial e vai lançar uma nova edição, agora sim, declarando-se autora de Frankenstein, que é então, como já mencionado, esse romance que marca aí o início da ficção científica, esse gênero tão importante com o passar do tempo e que com o passar do tempo só foi evoluindo mais e mais. Mas agora partamos ao enredo propriamente dito de Frankenstein. Gente, sobre a história, a gente tem esse livro começando por meio de cartas que um marinheiro, o Wotton, ele vai enviar à sua irmã, que se não me engano se chama Margaret, e que se encontra na Inglaterra. Ocorre que o Wotton, ele está em uma empreitada para explorar o Polo Norte, de modo que ele está ali, ele reuniu tripulantes em uma embarcação, ele está se aventurando rumo ao Polo Norte. E o livro começa com cartas que ele vai enviando ali à sua irmã, cartas ordinárias mesmo, do dia a dia. Porém, em um determinado momento dessa viagem, ele e os seus tripulantes se depararão com o Victor Frankenstein. E quem é o Victor Frankenstein? O Victor Frankenstein é um cientista que está praticamente definhando em cima de um bloco de gelo que, caso não tivesse sido encontrado naquele momento pelo Wotton, derreteria e acabaria com a vida dele. E esse Victor Frankenstein, ele é o criador da personagem, da figura, da criatura que nós nos habituamos, provavelmente devido às muitas influências do cinema e da cultura pop e de adaptações dessa obra, a chamarmos de Frankenstein. Então, Frankenstein não é o nome do monstro, não é o nome da criatura. Frankenstein é o sobrenome do criador desse monstro, do responsável por dar a vida a essa criatura. Mas voltando ao enredo, o Victor Frankenstein, ele é então salvo pelo Wotton, que adora a personalidade dele, acha ele um homem muito interessante, muito intrigante, e a quem ele gostaria de ter como amigo, até porque nessas cartas anteriores à chegada do Victor ao navio, em que o Wotton conversava com sua irmã, ele reclamava muito da ausência ali de um amigo, falava, por exemplo, que as pessoas da tripulação dele eram até legais, mas eram pessoas que, por exemplo, não tinham muito o que conversar com ele, eram pessoas que não interessavam a ele, que ele desejava muito ter um amigo. Então, quando ele resgata a vida desse Victor Frankenstein e eles começam a conversar, ele vai, então, admirar muito o Victor Frankenstein e gostar muito da companhia dele e do que ele lhe conta. Porém, quando o Victor Frankenstein vai dar detalhes de o porquê ele foi para ali e de como ele chegou àquela situação tão grotesca em que ele estava praticamente definhando para a morte antes que o Wotton lhe resgatasse,
é que a gente vai realmente ver que o buraco da história é mais embaixo, se me permitem usar essa expressão. Porque o Victor Frankenstein vai contar, então, que ele descobriu como dar a vida a seres inanimados, como criar a vida de fato, ou seja, algo que normalmente, antes daquela época em que o livro foi escrito, se atribuía a forças divinas, um homem, um cientista, conseguiu desenvolver. E ele não só conseguiu fazer essa descoberta, mas ele criou um ser a partir dessa descoberta, que é então o monstro que a gente se habituou a chamar pelo sobrenome do Victor. Inclusive, esse monstro, o próprio Walton, o narrador e sua tripulação, viram a silhueta dele, porque antes de encontrarem o Victor Frankenstein, eles viram antes uma sombra ali gigante, uma silhueta, melhor dizendo, gigante, passando, e depois que aquela silhueta desapareceu da vista deles, é que eles puderam perceber a do Victor e então salvá-lo. Mas, voltando ao Victor, ele vai então contar para o Walton um pouco da vida dele, ou melhor, praticamente tudo, sobre a vida dele, sobre a família dele e também sobre o momento em que ele criou o Frankenstein. Então, ele, como uma pessoa que sempre desejou conhecimentos a respeito de alquimia, das ciências naturais, que vai sair de Genebra, onde morava, para estudar, e aí, por meio desses estudos, vai fazer essa grande descoberta que eu mencionei, que é a descoberta da fagulha da vida. Posteriormente, utilizar essa descoberta para dar vida a um ser que ele vai formar utilizando pedaços de cadáveres ali que ele vai coletando em cemitérios antigos, em cemitérios de igreja e por aí vai. Só que qual é o problema, pessoal? O problema é que aquele homem, ele estava tão empolgado com a sua descoberta, tão empolgado em fazer algo com aquela descoberta, em de fato poder criar vida, em se comportar como um verdadeiro Deus, que ele não pensa em um propósito para aquilo. Então, ele trabalha assiduamente e ferrenhamente por diversos meses para criar o corpo ali que depois ele anima, mas no momento que a criatura abre os olhos, então é como se a realidade voltasse para ele, como se ele na verdade voltasse à realidade, perdão, e ele percebe a cagada que ele fez. Porque e agora que a criatura está viva? Então ele vai fugir dessa criatura, deixar a criatura abandonada ao Deus dará, e a gente vai acompanhar então tanto ele tentando retornar à sua vida normal, lidando com a culpa devido ao que ele fez e com a incerteza acerca do paradeiro daquela criatura, e também vamos acompanhar a criatura tentando se adequar a um mundo que o rejeita veementemente, até porque ele é um monstro, pelo menos aparentemente, e buscando posteriormente o seu criador para exigir dele explicações pelo fato de tê-lo criado e depois desprezado, abandonado em um mundo que o rejeita veementemente. Então, é uma história muito interessante. E depois da procura a esse criador, a gente vai assistir também a uma batalha que eles começam a travar, uma luta verdadeira entre criatura que busca, em um primeiro momento, acolhimento e depois vingança do seu criador, e do seu criador que primeiro rejeita a criatura e depois que busca aniquilá-la. E os efeitos de tudo isso que vão aí respingando em diversas pessoas, as quais não têm culpa de absolutamente nada e não compreendem absolutamente nada daquilo que está acontecendo. Então é uma história bastante interessante, uma história que faz a gente pensar e repensar sobre diversas questões. Então a gente, lendo Frankenstein, faz reflexões que talvez a gente nunca tenha pensado que faria ao ler esse livro, devido àquela visão que a gente tem dessa história, que é uma visão totalmente errônea e equivocada do que ela de fato é. A gente pensa, lendo essa história, sobre a ganância, a ambição do ser humano, por que não? Sobre o desejo que a gente às vezes tem de lograr grandes êxitos, de ter grandes façanhas, mas sem medir muitas vezes as consequências do que a gente faz para obter tudo isso. A gente pensa sobre quanto o conhecimento, que é algo tão ambicionado e almejado pela gente, muitas vezes pode ser destrutivo, pode ser perigoso para nós e para a humanidade como um todo. E a gente realmente fica aí com a pulga atrás da orelha, e essa história, mesmo depois que a gente acaba a leitura, ela ainda persiste conosco por um tempo bem significativo. Então, eu recomendo Frankenstein, de Mary Shelley, para todos vocês, porque é um livraço. Eu fiz a leitura nessa edição aqui, bem acessível, com a tradução muito boa, a meu ver, embora eu não entenda assim muito de tradução, da editora Príncipes, que na realidade é um selo da Ciranda Cultural, que tem como principal objetivo democratizar o acesso ao livro. Então, eles imprimem em um material mais simples, mas com o texto integral, só não vai ter aí prefácios, nem textos de apoio, mas para você que deseja ler e pode buscar aí prefácios, textos de apoio, coisas desse tipo na internet, então
Então, eu super recomendo. Inclusive, eu não só comprei o Frankenstein, não, tá certo? Eu comprei também o Fantasma da Ópera, o Retrato de Dorian Gray e Drácula em um box de clássicos góticos. Inclusive, Frankenstein foi o primeiro que eu trouxe aqui, mas pretendo resenhar todos esses outros 3 que eu adquiri para vocês aqui no canal. No mais, gente, fico muito feliz, muito grato que você tenha chegado ao meu canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva, tudo bem? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe aqui nos comentários sugestões de livros que eu tenho que ler e espero que a minha indicação, a minha sugestão e a resenha de Frankenstein que fiz aqui para vocês tenham despertado a curiosidade e o interesse de vocês para lerem esse clássico da literatura universal. No mais é isso, um beijão, tchau, tchau.